tô cansado das pessoas invalidando os direitos dos autistas, falando que é privilégio, que a gente não deveria ter acesso ao preferencial, não deveria sentar, não deveria pegar fila e etc. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Os privilégios de ser autista, né? A pessoa chama direito de privilégio. Basicamente são pessoas invalidando a nossa existência, a nossa vivência. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre por que a gente tem esse direito de atendimento preferencial, por que a gente precisa disso na nossa vida e principalmente como que isso não é um privilégio, tá ligado? Se você não me conhece, eu sou o Deco, eu sou comediante, eu sou autista e a gente vai falar sobre atendimento preferencial para pessoas PCDs, né? Porque pra quem não sabe, autista é uma pessoa com deficiência. E eu quero explicar, cara, da visão de uma pessoa autista pra explicar por que a gente merece e deve ter acesso a esses direitos. E como sempre nesse canal, de uma forma simples, conversando e com bom humor, afinal eu sou comediante, né não? E assim, gente, e pra já tirar qualquer argumento de, mas eu não concordo, não vou ceder lugar pra pessoas autistas, não, porque isso daí é frescura, porque a gente escuta muito isso na internet de verdade. Eu só preciso falar uma coisa pra você que vai ter esses argumentos. É lei, L-E-I, lei, tá bom? Pela lei 12.764 de 2012, as pessoas do espectro autista são consideradas pessoas com deficiência, ou seja, elas têm todo o acesso aos direitos que pessoas com deficiência têm na nossa sociedade. Mas Deco, eu não concordo. É lei. Se você não concorda, você briga com a Constituição, faz sinal de luz pro céu esperando o ZT vir intervir e espera 72 horas, beleza? E cara, esse tipo de pessoa, eles ficam confundindo muito o que é direito e privilégio, tá ligado? Todo direito, ele permite a um grupo ter facilidade de acessos àqueles lugares e recursos com acessibilidade, sabe? E ser parte de um grupo que tem algum direito não é um privilégio, na verdade é o contrário, é uma necessidade. Porque a gente só vai conseguir ter acessos a esses lugares ou ter mais facilidade a ter uma vida padrão, né, por causa desses direitos, dessas leis que nos ajudam e ajudam a sociedade a evoluir como um todo. E agora eu vou explicar, cara, por que a gente que é autista, a gente merece, a gente tem a necessidade de ter o atendimento preferencial. Mas se você tá pô, eu tô fazendo esse vídeo aqui mó de boa, então deixa seu like, cara, se inscreve no canal, aperta o botão do hype também, ajuda o canal a crescer. Tô trazendo conteúdo informativo, com humor, com simplicidade, sem falando de autismo. Mais pra frente eu vou falar sobre outros assuntos, mas por enquanto eu tô bem hiperfocado nesse. E, enfim, vamos lá. Por que autistas precisam do atendimento preferencial? Cara, o autismo ele é, primeiro, caracterizado por um transtorno que afeta os estímulos sensoriais. Isso significa o quê? Meu irmão, o nosso cérebro, ele traduz as coisas de uma maneira diferente. Então, os estímulos externos que a gente recebe, a gente vai receber ele de uma maneira diferente, sabe? Imagina assim, vem comigo pra eu te explicar melhor. Você tá numa praça de alimentação de um shopping, aí você tá lá esperando pra ser atendido, tá na fila, e tem aqueles barulhos ao redor, de gente conversando, de talher, de chamada de painel, barulho da cozinha, dos atendimentos, etc. Além disso, você também vai ter umas misturas de cheiro do ar, das comidas, etc, sabe? Isso numa praça de alimentação. Agora imagina você tá num ônibus, em pé, o ônibus sempre balançando, o cheiro de outras pessoas, o barulho do trânsito, o pessoal xingando, aquelas coisas que acontecem, e principalmente, meu irmão, gente te encostando. Essa experiência, gente, são desagradáveis pra todo mundo, não é só pra mim ou pras pessoas autistas. Você que é neuroconvergente, é desagradável pra você também. O ponto é que pra uma pessoa autista, todos esses estímulos são muito mais desagradáveis, tá ligado? É como se a gente vivesse uma mesma vida, é como se a gravidade sobre a pessoa autista, sabe, a força da gravidade, ela fosse maior na nossa vida. Então, a nossa vida, ela pesa mais do que para outras pessoas. A gente tem a mesma dificuldade, só que a nossa existência tem um peso maior. E é por isso que as leis de prioridade de atendimento preferencial vêm, para nos ajudar a ter uma vida mais leve dentro dessa existência que já é um pouco mais pesada, sacaram? Porque as leis, elas não vão ajudar a gravidade a ficar mais leve. Ela só vai ajudar a gente a lidar melhor com esse peso.
Porque eu vou falar agora, cara, das consequências de quando esses estímulos externos extrapolam o cérebro autista e acabam dando muitos prejuízos pra gente, inclusive crises. Pra deixar de maneira resumida, o excesso de estímulos causam crises sensoriais. Eu vou me aprofundar nesse assunto um pouco mais pra frente, quando eu for falar sobre crise e tal aqui no canal, mas por enquanto, cara, aproveita e comenta aí também qual outro tema sobre autismo você quer ver no canal, o que você acha que tá faltando, compartilha a sua experiência com atendimento preferencial também, você que é uma pessoa autista, ou convive com uma pessoa autista, estamos criando uma comunidade aqui, estamos fortalecendo, vamos trocar experiência pra gente se ajudar, tá ligado? Agora eu não vou explicar o que são essas crises sensoriais, mas eu só vou falar das consequências dessas crises. Então, por exemplo, pegando a minha vivência como exemplo, né? Um dos estímulos que mais me afeta é o sonoro. O segundo eu acho que é o tato, inclusive. Então, nisso assim, cara, pensa como os estímulos sonoros te irritam no dia a dia, aquela buzina, aquele ônibus, aquele alarme de carro. E pensa que pra mim isso é muito mais potencializado, porque isso não vai me causar só um desconforto, uma raivazinha. Cara, isso me gera crise de ansiedade, crise de pânico, dor de cabeça, tontura, ânsia de vômito. E por que isso acontece? Porque o meu cérebro, ele basicamente não consegue lidar com tudo que tá acontecendo. Então, se tem um barulho da rua de um alarme, tá tocando o alarme, e tá tocando o alarme, meu cérebro tá tipo, porra, meu irmão, esse alarme aí tá foda, né? E ao mesmo tempo tá tendo barulho do computador que tá... Aí meu cérebro tá tipo, meu irmão, mas tem um alarme no computador. Aí eu tô, sei lá, aí vem barulho de criança, tô falando só de barulho, aí começa o cheiro do vizinho, começa a fazer um café que tá muito forte. Eu não gosto de cheiro de café, né? O cheiro de café me afeta muito. Aí eu tô, pô, meu irmão, um café também. E essas coisas, cara, vão acumulando de uma maneira que elas não reduzem no dia a dia. Elas só vão se acumulando durante todo o dia, tá ligado? E isso vai gerando uma sobrecarga. E essa sobrecarga que vai gerar a crise sensorial. E essa sobrecarga que gera crise sensorial. É meio quando a gente manda imprimir um arquivo na impressora, tá ligado? Aí o arquivo não vai, aí você manda imprimir de novo e ele não vai, aí você manda de novo, ele não vai indo, vai repetindo. Aí de repente a impressora fala, quer saber? Eu vou imprimir. E aí ela começa a processar tudo, processa tudo, começa a imprimir, e você fala, não, mas eu não quero mais. E a impressora não para de imprimir, e aí de repente a impressora tá pegando fogo e tá explodindo e ela não para. Mais ou menos isso, tá ligado? A gente é impressora. Esse é o caso, a gente é impressora. E eu acho que esse exemplo meio que entregou minha idade, mas o importante é que a gente entenda agora que, cara, os autistas são muito afetados por estímulos, tá? Então imagina, você já tá no ônibus lotado, passando mal porque tá incomodado com barulho do motor, com balanço, com cheiro constante, já tá com vontade de vomitar, já tá sentindo que vai desmaiar, tá ligado? Enquanto tudo isso acontece, você ainda precisa ficar dando espaço e tem gente passando por você, encostando em você, só aumentando os estímulos que você tá recebendo, tá ligado? Aí, cara, não ia ser muito legal, mas, gente, não ia ser bacana se a gente pudesse reservar alguns assentos do ônibus para as pessoas que necessitam, para elas puderem ter uma viagem mais leve e em paz? Tandã, te apresento o assento preferencial. E, cara, eu realmente não entendo as pessoas que abertamente falam que não vão respeitar o autista usar o assento preferencial, ou usar a fila preferencial, ou qualquer direito que o autista tem, tá ligado? Que na sinceridade são só pessoas que são babacas. Sendo bem sincero, é só gente que quer ser babaca. Mas você que tá aqui, você não é babaca, cara. Você é especial também. E falando de atendimento especial, sabia que os membros do canal têm prioridade de live, têm prioridade de comentário, eles dão temas também, eles têm mais vídeos também, vários vídeos sobre autismo, coisas aleatórias. Dá uma olhada nos vídeos dos membros, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas fica tranquilo que no final aqui vão te sugerir alguns desses vídeos pra você dar uma olhada, fechou? Mas sim, galera, R$8 por mês você ganha live exclusiva todo mês e vídeos semanais, pô. Mais de um vídeo semanal, tá? Vamos aí, pô, baratão. E ajuda nós, pô. Agora, depois do merchan, eu espero de verdade que vocês tenham entendido por que os autistas têm esse direito à acessibilidade, tá ligado? E assim, gente, não acabou por aqui ainda, tá? Se você acha que acabou aqui, você tá achando errado, seu otário, porque agora eu vou falar sobre qualidade de vida e dignidade, cara. Porque assim, eu preciso explicar nesse vídeo, gente, que não é só frescura, não é questão de privilégio, não é questão de furar fila, não é questão de se achar que é melhor que o outro. É só uma questão de finalmente entender que durante toda a nossa vida a gente esteve passos atrás de uma vivência mais leve, e ao entender isso e ver que a gente tem direitos
que vão nos ajudar a ter uma vivência mais leve, tá ligado? Pô, por que que a gente não pode usar? Me dá um motivo de não usar se a lei me permite, sabe? Ah, mas tem gente que precisa mais. Cara, gente, na sinceridade, não é um argumento bom. Porque, cara, a gente precisa ter mais empatia, tá ligado? Não é toda deficiência que é visível e não é porque não é visível que ela não causa prejuízo, sabe? Porque, de verdade, cara, eu acharia muito melhor se o autismo fosse visível. Manja, se eu não tivesse que usar aquele colar feio para as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa com necessidades diferentes. Manja. Meu sonho era que o autista brilhasse. Sei lá, eu queria brilhar azul. Sei lá, cada autista brilha de uma cor. Porra, ele é autista. Como você sabe? Ele brilha. Ótimo. E por consequência, a gente ainda economizava na conta de luz. Mas enfim, gente, repete comigo, meu irmão. Direito não é privilégio. Os autistas têm necessidade de atendimento preferencial, sim. E respeitar é um ato de empatia, tá bom? Se você não respeita, você só é otário, tá ligado? E, gente, novamente, lembrando do canal de membros, seja um membro aqui no canal, seja um patético, se inscreva no canal, deixe seu like também. E se você vê alguém, cara, usando preferencial, ou principalmente desmerecendo a vivência de uma pessoa autista, meu irmão, vamos lutar, tá ligado? Esse canal, eu tô construindo ele pra ser um jeito de trazer mais conhecimento, mesmo de uma forma simples e sincera, manja? Enfim, gente, muito obrigado. Um abraço pra você, axé pra todo mundo aí, até uma próxima. Tchau.